já iniciou essa segunda etapa, em que a gente vai tratar das propostas de alteração e de modificação do processo administrativo fiscal no âmbito federal, que eu e o Breno coordenamos a pesquisa e submeteremos aqui ao Dr. Moisés, ao Dr. Paulo Riscado e ao professor Luiz Flávio Neto, que também é conselheiro do CARF, a quem já agradeço a presença dos três, que tenho certeza vão contribuir, como já contribuíram, parte deles foi entrevistado e já contribuiu. Discutimos também com o Luiz Flávio alguns pontos sempre, ouvimos lá a participação dele na Câmara Superior, para aperfeiçoar e reduzir essa indústria do contencioso. Todos são meio ruins, né? Alô? Bom, acho que todo mundo já conhece um pouco do projeto, ou porque já contribuiu de alguma forma, ou porque já ouviu falar, quem está aqui. Esse é um projeto mais de cidadania de cada um de nós, de tentativa de modificação. Eu acho que, de certa forma, pelo menos para nós, ele surge também como uma das reações às Zelotes, reações positivas diante daquele quadro nefasto, com mudança de regimento, com grandes mudanças no Conselho, com a consulta pública para a elaboração do novo regimento. A gente começa um monte de gente que fazia parte, ou que trabalhava, atuava no Conselho, se reúne e começa a pensar em alterações, em um novo paradigma. Estava ruim para todo mundo, está ruim para a Procuradoria, está ruim para o país, está ruim para os contribuintes, está ruim para os advogados. Vamos pensar num novo paradigma. E que paradigma é esse? Como construir esse paradigma? Grande parte das discussões se concentra na questão do provimento dos cargos, né? A gente discute muito quem deve integrar o Conselho, quem deve representar fisco, quem deve representar contribuinte, se deve ter essa paridade ou não. Isso não se discute em relação ao judiciário. Concurso, todo mundo acha que é algo neutro e que permite uma independência, uma imparcialidade do julgador. Mas a gente entendeu que precisava pensar um pouco além, um pouco aquém, né? Vamos voltar e refletir de onde vem essa grande litigiosidade e como combatê-la. É só, lá no final, é só mudar o CARF que a gente aperfeiçoa? E, com o Eurico e com o professor Paulo, pensamos, refletimos que a mudança estava na própria legalidade. A legalidade concreta que o CARF dá, ela é mal construída ou ela é oscilante, ela gera insegurança e desequilíbrio, porque a própria legislação tributária é mal construída e é mal pensada. Então, eu acho que, já adiantando, de certa forma, uma das propostas que a gente pensa em estudar de forma mais específica no ano que vem, é trazer, deslocar a solução do conflito do momento final do processo administrativo fiscal para o momento inicial da interpretação da norma jurídica. Então, são muitas propostas, então eu não vou tentar me estender ao mínimo possível, mas são muitas propostas que a gente pensou e apresentaremos em forma de texto legal no próximo dia 21. Tá, bom dia a todos. Só fazer uma digressão aqui rápida. O que nós fizemos? Nós dividimos, e todos já acompanharam das outras duas linhas de pesquisa, nós dividimos em 3 fases a nossa pesquisa sobre processo administrativo. Uma primeira fase de problematização, em que nós entrevistamos alguns, até entrevistados nossos estão aqui presentes, entrevistamos 21 pessoas, entre auditores fiscais, responsáveis pela lavratura de auto de infração, constituição de crédito, auditores fiscais julgadores em DRJ, auditores fiscais conselheiros no CARF,
Então, conselheiros do CARF, antes de mais nada, julgadores da RJ, antes de tudo, advogados contribuintes, advogados públicos, procuradores da Fazenda e contribuintes especificamente. Então, desse material, dessas 21 entrevistas presenciais, nós destacamos, isso está publicado também, quais são os principais problemas vistos por todos esses players. Daí nós iniciamos um diagnóstico, fizemos esse diagnóstico. Daí nós iniciamos uma segunda fase da pesquisa, de análise dos 37, identificamos 37 projetos de lei, hoje em andamento no Congresso. Investigamos como funciona o processo administrativo em 18 países e nos 5 estados mais bem ranqueados no ICAT, ou no ICAT, do NEF, que é o ranking que a Gisele também... a Gisele trabalhou bastante nesse ranking. O professor Eurico teve essa idealização para a identificação dos melhores, os processos administrativos estaduais mais transparentes, mais eficazes, que se apresentam hoje nesse ranking por essa ordem de transparência e de qualidade. E, além desses 5 estados, o estado de Pernambuco, que tem um contencioso administrativo diferente de todos os outros, que não está ranqueado entre os 5 melhores, mas o provimento aos cargos em Pernambuco é por via de concurso. Com base nessas pesquisas e tomando aquele drive inicial da problematização que nós fizemos, nós começamos a quebrar a cabeça nos nossos encontros semanais, toda segunda-feira às 7 horas da manhã, para propor o que nós vamos apresentar agora. São 4 grandes linhas de reforma do contencioso. E então, eu vou falar rapidamente, nós vamos falar sobre elas. A primeira, a redução de litigiosidade, é uma constatação, é uma necessidade, reduzir a litigiosidade. O processo administrativo induz ao litígio. Transparência, eficiência e equilíbrio nos julgamentos. Nós chegamos até a utilizar a palavra imparcialidade e depois nós reconhecemos que que a palavra imparcialidade carrega uma crítica subentendida de que haveria parcialidade. Então, o importante para nós é que haja equilíbrio nos julgamentos, e a gente vai falar sobre tudo isso. Então, na redução de litigiosidade, são 7 pontos. O primeiro deles, como já foram alguns deles já tratados pelos outros 2, e essa é uma característica do Macrovisão, as propostas estão muito bem alinhadas. Sobre algumas delas, a gente vai passar um pouquinho mais rápido. Então, a primeira delas seria prever instrumentos de observância da jurisprudência consolidada. É muito comum você, como o Aristóteles e o Rodrigo disseram, você ter Constituição, lavraturas de autos de infração sobre matéria já julgada em repercussão geral, recurso repetitivo, que estão aguardando uma manifestação da Procuradoria nos termos da Lei 10.522, artigo 19, salvo engano. Então, a nossa ideia é realmente, com base numa proposta que nós vamos apresentar lá para frente, que é a codificação, facilitar, empoderar, como o Rodrigo e o Aristóteles adiantaram, empoderar os julgadores administrativos a já decidirem sobre... esqueci a palavra. Não. Decidirem preliminarmente sobre a aplicação da jurisprudência consolidada e empoderar também o fiscal sobre a possibilidade ou não de não lavrar o auto, pensando aí um pouco a relativização do artigo 142 do CTN, que precisa ser trabalhado, porque haveria aí a espada sobre a cabeça de todo auditor, de que, se ele não lavrar, ele corre o risco de responsabilidade funcional. Então, isso precisa ser bem balanceado. Uma outra ideia é reforçar os atos interpretativos. Um bom exemplo disso é realmente o regime de repatriação, a quantidade de atos interpretativos que foram publicados. Isso é positivo, os contribuintes querem isso, os contribuintes querem saber a legalidade concreta. Sistematização e atualização da legislação, que é uma determinação do CTN, artigo 212, que já não é cumprida. Então, nós precisamos reforçar essa orientação para toda a administração tributária.
Um segundo ponto, Daniel, eu estou tentando ir um pouquinho mais rápido e deixar mais tempo para as polêmicas. Estender aos julgamentos de DRJ o mesmo referencial normativo que hoje você tem no julgamento do CARF. O julgador de DRJ, diante de uma patente ilegalidade, ele não pode julgar pela ilegalidade em virtude de uma instrução normativa, de uma portaria que diz que ele só pode julgar de acordo com as orientações da administração tributária e, portanto, de acordo com a instrução normativa. Isso é absolutamente ilógico, não faz nenhum sentido, dentro de um mesmo sistema de decisões, você ter referenciais normativos diferentes. Então, essa também é uma ter medida... dupla instância, né? Senão Exatamente. Você tem uma instância que aplica só iene e a outra que aprecia conforme a lei e o direito e o decreto, enfim. Exatamente. A terceira proposta dentro da redução de litigiosidade é a ideia de reforçar a autorregularização do contribuinte. Então, sair de uma lógica punitiva, Receita Federal, uma lógica de buscar sempre a punição do contribuinte e incentivá-lo a se adequar à conformidade anterior ao litígio. Então, como isso, né? Então, instrumentos de autorregularização. Exemplos que nós imaginamos. Antes da autuação, o contribuinte receber comunicações orientadoras sobre uma determinada situação divergente. Então, eu tenho... A Receita Federal já tem essa possibilidade, já tem esse poder. Ela já consegue acompanhar do contribuinte quando há desvios, por exemplo, de arrecadação. Ela chama o contribuinte, isso já está previsto também em portaria, e ainda é pouco executado. Olha, estou verificando aqui que você está aplicando uma interpretação que eu não considero. Então, vamos sentar à mesa, vamos discutir, e eu te dou um prazo para você se regularizar, em vez de usar o auto de infração como a regra. O auto de infração seria a exceção nessa lógica. Quer falar? Aqui também, eu acho que até gerou, de certa forma, uma polêmica e uma resistência por parte das autoridades fiscais em geral, que é a lavratura do auto de infração como exceção, e aí isso vai estar combinado com a classificação de contribuintes que a gente vai ver lá na frente. Sim. Ou seja, se você é um contribuinte que tem um histórico de conformidade X, com base em critérios objetivos, ao invés de o fiscal, ao final da fiscalização, já lavrar o auto de infração, ele lhe daria a oportunidade de recolher esse tributo, essa diferença encontrada, ou o próprio tributo por inteiro, ou sem multa ou com uma multa reduzida, ao invés de simplesmente lavrar o auto de infração, que é assim, eu tiro a responsabilidade da minha mão, depois o CARF mantém esse auto de infração e empurra para a procuradoria empurra para o judiciário e é um crédito que nunca é recebido. Não, vamos dar o estímulo para que ele já se adeque aqui no primeiro momento. Perfeito. E eu achei que você fosse falar da gradação de penalidades. Isso. Até é curioso que proposta do próprio fisco de que você tenha, a depender da sua classificação, do seu histórico de conformidade, você tenha penalidades em percentuais reduzidos. Então, a gente vai propor que inclusão de parágrafos no artigo 44 para que haja uma gradação maior. E a nossa ideia não é aumentar mais as multas. A gente acha que suficiente. Já tem um percentual que é bastante significativo e que faz o contribuinte refletir se efetivamente vai deixar de cumprir aquela obrigação. Então, tem uma gradação de reduções. Ao invés de 75, você ter maior gradação, que, de certa forma, a legislação já prevê. Quando ela diz que, ao lavrar o auto de infração, você tem uma redução de 50%, já é bastante representativo. Mas a gente quer utilizar isso como uma forma de estimular a autorregularização já no momento da fiscalização. Perfeito. E, na linha também do que já foi apresentado pela Ana Cláudia e pela Camila, fortalecer e reformar o processo de consulta fiscal. Então, elas já apresentaram uma ideia específica para planejamento tributário, que
que seria a criação de um comitê. A gente adiciona a isso um comitê plural, então formado, independente e plural. Uma das nossas ideias era que ele fosse formado por auditores, advogados, acadêmicos, contadores, e nós já vimos experiências interessantes fora. Essa é como a própria Ana e a Camila adiantaram, é uma experiência que já existe em países como Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, África do Sul. Então, na nossa pesquisa, nós identificamos isso. É uma ideia, é uma necessidade. Hoje, o que nós temos é uma consulta fiscal totalmente desacreditada, morosa. Utilizada com desvio de finalidade, que é uma das questões do nosso diagnóstico. É uma forma, às vezes, de um concorrente denunciar o outro. Ele quer estabilizar. Eu procedo assim, eu pago mais. Eu sei que tem um vizinho ali que paga menos. Eu vou e consulto para dar, digamos, de certa forma, publicidade para o fisco que o meu concorrente utiliza de forma inadequada uma classificação fiscal, enfim. Então, é estabilizar a própria concorrência, muitas vezes. Exatamente. Então, nossa ideia é essa aqui mais genérica, não é só para o planejamento tributário com a formação de painéis ad hoc. Porque a gente também acredita na paridade. A gente acha que um dos valores a serem preservados, e a gente discute, isso é uma coisa que está sempre na nossa discussão, é a paridade. A gente acha que ter um órgão plural, um órgão formado por contribuintes, por procuradores, por auditores, e a legalidade concreta a decorrer disso é muito importante. Só que você só tem previsão disso na última fase, no CARF, já na segunda instância e na instância especial. Já no contencioso, né? Com contencioso. Incentivos diferentes. Isso. Então, deslocar essa legalidade concreta, alguém que vai ter o poder para dizer o direito, dizer como deve ser interpretado o direito, não no final de um litígio, e sim no momento da realização do fato gerador mesmo. Então, é trazer para a consulta a paridade ou a pluralidade na formação. Alguns países já têm isso. A França é um exemplo, e da paridade prévia. Então, são algumas das ideias que nós estamos propondo. Isso a ser também mais bem explorado no ano que vem, no próximo semestre, mas, enfim, fica já lançada a proposta para debate. Tem sido... A gente vai ver agora também. Vamos ver o que a Procuradoria diz. O Paulo, o Moisés vão... Mas nós previmos também a participação de procuradores fazendários. Então, mas é verdade, a gente entende que a Procuradoria, por estar à frente das discussões judiciais, é importante que ela participe desse comitê paritário. Diferentemente de hoje, no CARF, ela participa como parte e ponto final. Por favor. Esse comitê, ele seria o comitê que iria decidir a consulta ou ele seria um comitê, algo como instrutório? Ele faria uma instrução para algum órgão da Fazenda específico decidir, dar a decisão final? Isso é uma dúvida que eu fiquei. Só para esclarecer esse ponto. A nossa ideia é que a decisão dele seja vinculante, desde o auditor até o julgador. A decisão do comitê. A decisão do comitê seria uma decisão vinculante. Então, assim... discussão que estava ontem lá no STJ em relação a insumos. Tem uma instrução normativa que vincula o auditor, vincula a DRJ e o CARF, de certa forma, na Câmara Superior pastor, que é o conceito de insumo. O conceito é relacional, segundo a Câmara Superior, por 8-2, e o STJ está caminhando, parece, nesse sentido, pelo menos a maioria dos votos por enquanto. Todo esse contencioso que é gerado porque o auditor tem que aplicar IN, se você tivesse um órgão de consulta que dissesse previamente que o conceito é relacional, você deixaria de ter toda essa discussão previamente, e não ao final de toda uma discussão judicial. Então, seria vinculativo. A ideia é essa. Teria uma força de instrução normativa, de parecer normativo, com racionalidade e participação de todas as partes, né? Seria entidades, que está ligada a outras ideias lá de amicus curiae, no processo administrativo, aqui também
haveria uma dialética na formação do conteúdo dessa legalidade concreta. A quinta proposta, ela é ilustrada pela simpática figura da Lacey. Não sei se todos assistiram Black Mirror, esse episódio. Não vou fazer nenhum spoiler, não. Mas a lógica, numa sociedade distópica, né, a utopia negativa, em que tudo é ranqueado, em que todos somos ranqueados, e com base nesse ranking você tem acesso a determinados bens e serviços ou não. E o episódio é basicamente construído sobre essa lógica, e por que ilustrar essa ideia com a figura da Lacey? É uma ideia que surgiu, eu tenho quase certeza que surgiu numa participação sua, né, no seminário anterior. Exatamente. E essa ideia foi ganhando corpo, era uma das questões que já tinha aparecido no nosso diagnóstico, que é basicamente a seguinte. Bom, antes só fazer uma consideração. Hoje nós temos, no nosso sistema jurídico, o chamado bônus de adimplência fiscal. Não sei se todos aqui conhecem. Bônus de adimplência é a possibilidade, determinados requisitos cumpridos pelo contribuinte, ele terá direito a pagar a CSL com uma alíquota menor, em vez de 9% e 8%. Ele tem uma redução de 1%. Agora, quais são esses requisitos? Eu trouxe aqui para ler. O contribuinte, nos últimos 5 anos, em relação a todos os tributos administrados pela Secretaria da Receita, ele não pode ter sido autuado, ele não pode ter débitos com exigibilidade suspensa, sim. Ele não pode ter inscrição em dívida ativa, ele não pode ter recolhimentos ou pagamentos em atraso, não é abertos, é em atraso nos últimos 5 anos. E ele não pode faltar ou atrasar no cumprimento de obrigação acessória. É virtualmente impossível. É virtualmente impossível e a angústia dessa personagem no episódio é exatamente algo virtualmente impossível de ser alcançado, que ela busca a todo custo. Os contribuintes estão a todo custo buscando essa conformidade e nunca vão alcançar. Então, uma das ideias Val, uma das ideias é pedir via lei de acesso à informação a quantidade de contribuintes que hoje se beneficiam do bônus de adimplência fiscal. Eu não conheço. Se alguém aqui conhecer, por favor, levante a mão. Sem o nome, preservando o sigilo. Sim ou não, né? Mas exatamente. Se há algum e se alguém se beneficiou, enfim. Desse bônus. Se há algo concreto. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Classificar contribuintes, classificá-los de acordo com a sua conformidade. Então, não com base nesses critérios. Criar novos critérios, obviamente, alcançáveis, atingíveis. E, com base nisso, você conferir a eles canais, privilégios, canais de atendimento mais... não DEMAC, não é essa a ideia. Canais de atendimento mais céleres, por exemplo, CND. Quem trabalha com CND sabe o quão difícil é obter uma CND, discutir com procuradoria, demonstrar que o débito está com exigibilidade suspensa, que tem penhora, que não tem, que já foi aceita. E por aí vai. Então, a nossa ideia, os canais de parametrização aduaneira... É o canal azul, ideia né? Quem é importador sabe o que se faz para não se perder um canal azul, para essa certificação que você... São vários critérios, você não pode discutir várias coisas, enfim, você tem que ter uma conformidade e tal, e ninguém quer perdê-lo. Então, a gente privilegiar mesmo o contribuinte que tem grande conformidade. Vamos precisar correr um pouquinho mais. Vamos, mas eu queria só fazer uma consideração importante. Isso é importante para a gente poder correr. Por que também essa ideia? Nós percebemos que quase todos os estudos apresentados pelo poder público a respeito de contribuintes não levam em consideração as diferentes características dos contribuintes. Então, pega lá e fala, processo de execução fiscal tem taxa de recuperabilidade de 2,1%. Bom, isso é o processo de execução fiscal como um todo, 33,6% de Conselho Regional de Medicina e por aí vai. Agora, os contribuintes que hoje precisam obter certidão negativa, eles já estão totalmente adequados. Se não adequados, eles vão se adequar. Então, buscar tratar esses contribuintes da forma que eles merecem. Então, um dado curioso é que, no Brasil, você pega a lista de maiores contribuintes
e compara com a lista de maiores devedores, e você vai ver que são quase idênticas, né? Fora aqueles que já faliram, já estão em recuperação judicial e já não contribuem. Mas por quê? Será que não há uma distorção? Aquele que mais contribui é aquele que mais deve realmente? Ou há uma distorção aqui na formação desse contencioso? É um contencioso efetivo ou a gente tem muita coisa lá dentro que decorre de distorção de interpretação? É isso que a gente precisa entender. Aqui é uma proposta controversa, a gente reconhece, mas estamos tranquilos em relação a ela, que é o seguinte: um novo filtro, estabelecer um filtro. Bom, primeiro, uma constatação. Na linha de contribuintes e contribuintes, existe um grupo, uma massa de contribuintes que se valem do contencioso para a gestão de passivo, inclusive sobre temas já julgados em repercussão geral e recurso repetitivo. Uma vez autuado, só ele apresenta lá um papel com uma receita de bolo, não é o caso, mas muitos o fazem de qualquer forma, e ficam esperando e se valendo da suspensão automática da exigibilidade, empurrando e esperando um programa de refinanciamento e por aí vai. Dada essa constatação, que ela é real, nós imaginamos um filtro que seria a possibilidade de não se conferir a suspensão automática da exigibilidade em casos julgados já em recurso repetitivo, nos chamados precedentes obrigatórios do novo CPC. Existem várias questões a serem bem trabalhadas, isso é uma proposta ainda, ela tem que ser mais detalhada, mas a ideia é essa. Desestimular a utilização do processo administrativo como uma forma de administração de passivo. A gente pensou, vamos puni-lo, vamos criar uma sucumbência para aquele que abusar, vamos criar uma multa por abuso na utilização de recursos, por má-fé processual. Achamos que uma das formas adequadas era tirar a suspensão da exigibilidade, pelo menos automática, em relação a isso. Mas permitir que o enquadramento nessa codificação não fique simplesmente atribuído ao auditor. Então, o auditor entendeu que se aplicava o tema X, tema código X, julgado pelo Supremo, mas o contribuinte entende que há uma discussão sobre isso. Então, haveria uma possibilidade de discussão desse enquadramento num rito mais sumário para evitar essa aplicação direta pelo auditor fiscal e pura e simplesmente. A gente vai abrir para debate, obviamente. E uma sétima e última para a redução de litigiosidade, as próximas são mais curtas, que é a implementação da mediação, que já existe na lei, e a transação tributária. A mediação é uma experiência que nós buscamos no direito comparado, encontramos em África do Sul, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Holanda, a aplicação bastante concreta desse instrumento de mediação. No Brasil, aí você teria a discussão da transação sobre a questão do crédito tributário ser ou não disponível, e a mediação como regra, a ser sempre, ou regra, ou sempre que requerida por alguma das partes, atribuir essa possibilidade tanto ao contribuinte como ao fisco. Isto é o que acontece hoje na África do Sul. Tanto o contribuinte como o fisco podem requerer a mediação diante de uma questão que demanda a participação de um comitê prévio de análise antes da autuação fiscal. Então, aqui, de novo, reforçando, deslocando a lógica hoje de constituição do crédito, do litígio, para uma lógica prévia e paritária e de cooperação, exatamente. Bom, aí a gente passa para o equilíbrio dos julgamentos, que a gente vê como um outro desafio, e voltamos para a questão central que está se discutindo, como deve ser composto esse conselho, quem deve ter o voto de qualidade, deve haver ou não voto de qualidade, deve ser concurso, não deve ser concurso. Já dissemos que um dos pilares, a gente entende que essa paridade, que essa
dialética ela é importante. Chegamos a pensar num formato que haveria uma composição tríplice. Você manteria contribuintes, representantes do fisco, representantes dos contribuintes, e teríamos outros 3 concursados na composição, mas isso é um aspecto que ainda não está amadurecido para a gente, e a gente quer que essa neutralidade, esse equilíbrio, essa imparcialidade seja garantida de outras formas. Então, a primeira delas é a forma de indicação e seleção dos conselheiros. A gente acha que é importante retirar o poder das confederações, pura e simplesmente, e também dar às confederações certo conforto nessa indicação, já que as próprias confederações estão sujeitas a uma pressão política, porque seus cargos também têm uma política interna, tem outros fatores que influenciam nessa neutralidade. Como fazer isso? A nossa ideia é criar, em entidades independentes, uma certificação. Essa certificação seria o Luiz Flávio, professor, conselheiro da Câmara Superior do CARF, e também os representantes do fisco, seriam submetidos a entidades, em geral, da iniciativa privada, que verificariam a capacidade de formação, não pura e simplesmente por uma análise de currículo, mas também por submissão a debates, enfim. Você tiraria essa responsabilidade pura e simplesmente de uma confederação de algo, e aí vale para o fisco, vale para os contribuintes. Eu não sei quais são os critérios para que o auditor fiscal se torne conselheiro do CARF. Eu acredito que haja, eu sei que há uma seleção interna, que há critérios, mas isso precisa ser público e a gente precisa poder verificar se ali há algum apadrinhamento, se não há, ou se há algum tipo de vinculação. Então, isso para ambos os lados. Eu não sei como é que a confederação escolhe e como é que não escolhe. E ter sessão pública para essa seleção dos conselheiros. Outro fator que a gente acha que gera uma instabilidade e compromete a imparcialidade, ou pode comprometer a imparcialidade do julgador, está relacionado ao tempo de mandato. Você tem um tempo muito curto de mandato, de 2 anos, renovável por mais 3 vezes, isso faz com que, hoje, o conselheiro tenha que pedir a bênção àquele que o indicou a cada 2 anos. Então, isso pode retirar dele a imparcialidade que é requisito. Então, além de aumentar o tempo dos mandatos, a gente acha que é importante desvincular essa renovação dos mandatos de uma nova indicação. Isso estaria restrito a uma verificação de cumprimento de metas, critérios objetivos, e eu não preciso mais pegar a bênção nem da Receita Federal, em relação aos representantes do fisco, nem as confederações, no sistema de hoje, eu também não teria que buscar minha bênção para uma renovação dos mandatos. E, principalmente, fixar garantias e prerrogativas aos conselheiros. Por que a gente não discute se o juiz é imparcial ou não? Por que a gente acredita na imparcialidade do juiz? Ele vem de um cargo por concurso público, mas, principalmente, ele não pode ser deslocado da sua função ou deslocado da sua comarca porque tomou uma decisão X ou Y. E isso pode acontecer, pelo menos em tese, hoje, em relação aos conselheiros do CARF. Eu lembro que a primeira conversa que eu tive com o Eurico sobre CARF, a gente era na época das ações populares, e a gente foi olhar quantas obrigações tinha um conselheiro do CARF e quantos direitos ele tinha. Ele tinha, sei lá, 2 direitos e 30 obrigações. É isso que a gente quer mudar. A gente quer que ele seja inamovível, a gente quer que ele tenha garantia dos seus vencimentos, a gente quer que ele tenha uma estabilidade em relação à sua carreira posteriormente, e isso é importante para que ele seja imparcial. Outra questão bastante polêmica. Vamos lá. Então, outra questão que é bastante polêmica, principalmente entre os advogados. A questão da suspensão da elegibilidade é a primeira polêmica que a gente enfrenta com os advogados, de ela ser não automática e com os contribuintes. E outra é essa, a questão do julgamento em bloco. A gente é super a favor do julgamento em bloco.
A gente acha que o julgamento em bloco ele traz uma aplicação no caso concreto de forma equilibrada. Então, eu não vou mais olhar especificamente o contribuinte X ou YZ. Desde que eu tenha critérios objetivos de codificação, desde o início da lavratura e toda a instância administrativa, primeira instância e segunda instância, desde que eu tenha uma racionalidade na identificação das matérias em discussão, eu devo julgar em bloco, porque eu vou aplicar para Breno, para Daniel, para Marcela, para Zabeta e para todos os outros o dispositivo de forma igual. E, além disso, é um julgamento que é muito mais célere. Igualdade na legalidade concreta. Além disso, a gente acha que é preciso ter uma máxima extensão das decisões e uma uniformização de jurisprudência. Isso também está ligado à codificação. Então, sobre esse tema, eu decido assim, a Câmara Superior decidiu assim, eu saio aplicando para todos os demais casos. Ainda que o processo envolva 10 nulidades, 3 tipos de decadência, mas tenha o tema X, que ele possa ser segregado e, em relação àquela matéria, haja uma aplicação automática e vinculativa, tanto para a primeira instância quanto para o auditor, em relação à jurisprudência consolidada no âmbito administrativo. Um exemplo interessante é que o auditor fiscal ele não se vincula às súmulas do CARF, não às súmulas vinculantes. A essas ele se vincula. As súmulas do CARF editadas, ele não se vincula. Você vai ao regimento interno do CARF e descobre que uma das hipóteses de perda de mandato dos conselheiros é não julgar conforme a súmula. Então, qual é a lógica, mais uma vez, disso? Máxima extensão das decisões, entra esse exemplo. O auditor fiscal tem que observar também a súmula do CARF. E mesmo a súmula vinculante, ou seja, aprovada pelo ministro, se ela foi julgada na DRJ aplicando a súmula vinculante, não tem previsão de não ter recurso de ofício. Se atingiu a alçada, vai para o Conselho só para reafirmar. Então, é uma ilógica, não é lógico isso dentro do sistema. Outra questão polêmica aqui. A gente acha que há, aqui, dentro da classificação, tanto de contribuintes, da codificação de matérias, a gente vê que há matérias que são muito complexas e há matérias que são repetitivas. Qualquer escritório de advocacia, qualquer empresa segrega isso. A Procuradoria segrega, a Receita Federal segrega, tem uma DEMAC, tem uma Delegacia de Pessoas Físicas. Por que o CARF tem que ser tudo no mesmo lugar? Por que a turma tem que julgar R$ 1.000 da autuação de simples e julgar bilhões na autuação de ágio? A gente acha que deve ter órgãos independentes ou, ao menos, turmas com competências específicas. E as faixas de valores e números de processo, o Paulo Scalo, numa apresentação no Congresso da ABAT, nos apresentou os números de julgamento em DRJ, né, Paulo? E no CARF não. No CARF até teve, no ano passado, saiu um estudo do Barreto. São 852 processos em 2015 no CARF, que são acima de 100 milhões. Na soma dos dois, dá menos de 4 mil do que acima de 15 milhões, que eu acho que é uma faixa hoje que é considerada. Na DRJ, o Paulo Riscado trouxe essa informação, são 759 processos acima de 15 milhões em DRJ. Isso não pode estar junto com 240 mil processos na DRJ, 759 processos são acima de 15 milhões. Será que ele tem que ter o mesmo tratamento? Será que a isonomia é isso? É isso que a gente acha que não. A questão da codificação. E a codificação, o Supremo já faz. Você entra lá, é o tema 163. O STJ já faz, é o tema tal. A gente precisa fazer isso desde o início. Porque, se a gente tiver isso, a gente consegue controlar. Inclusive, a gente fica nessa discussão, né, Cris, do observatório. A Câmara Superior decidia dessa forma, agora decide dessa. Se a gente tivesse um tema bem fechado, não tem problema mudar de opinião. Era esse posicionamento e agora é esse. Tem uma nova composição, o direito evoluiu nesse sentido. Ótimo. Mas a gente precisa poder saber que é aquela mesma matéria. E isso, louvo o CARF de ter trouxe 20 matérias em relação às quais disse, olha, a gente decidia dessa forma, estamos decidindo dessa forma. Então, a transparência está vindo. Está vindo mesmo, porque está aqui ela. A transparência, então, a primeira proposta relacionada à transparência é a previsão de participação. Lembrando dos julgamentos em blocos, da participação de amicus curiae nos julgamentos.
O novo CPC, aplicado subsidiariamente, hoje não é mais uma discussão ao processo administrativo, já prevê a possibilidade aí de participação de amicus curiae, e é uma forma de reforçar aquela ideia da isonomia, da igualdade na legalidade. Esse segundo ponto, ele foi objeto até de uma iniciativa do NEF, na época em que o CARF abriu a consulta pública, o novo regimento interno. Nós apresentamos uma proposta, a nossa proposta sugeria que todos, isso é uma exigência, isso não é um favor que se faz. Qualquer dificuldade de cunho prático precisa ser superado. Todas as propostas, todas as decisões sejam publicadas. CARF, DRJ. Todas, vamos lá. DRJ, por que não publicar o acordo? Se, quando o Caio Quintela ou o Luiz Flávio preparam o seu voto e relatam o caso, eles se valem de informações e menção a documentos juntados já na fase inicial. Então, a questão de quebra de sigilo, ela então já haveria quebra hoje, já no CARF. Então, abrir as decisões não é abrir sessão, isso é uma segunda parte para a gente ainda discutir. Mas, num primeiro momento... Conhecimento de recurso, por que conhece X, por que não conhece de Y, especial. Eu acho que eu estava falando demais, cortaram, é isso? É o tempo. É o tempo? Fui eu. Vamos lá. Pega outro. Tá ouvindo? Pronto. Eu estava falando sem microfone até agora. Então, publicação de decisões, só para concluir. Decisão de admissibilidade de recurso especial. Uma das questões, por que não publicar? Porque as partes já são intimadas. Sim, as partes devem ser intimadas, mas ela tem que ser publicada para que um outro contribuinte que queira recorrer saiba quais são os critérios utilizados para admitir ou não o recurso especial. E isso, um ponto importante, quem acompanhou o processo de investigação das Zelotes percebeu que era aí que estava um dos grandes problemas identificados pelos investigadores, que era, neste ponto, por ser uma decisão de apenas uma pessoa, que havia um mercado, um alegado mercado maior de decisões. Bom, aqui só tem uma segunda figura, mas fazer rapidamente, porque a ideia ela se resolve ilustrativamente. Regulamentar as audiências com os conselheiros. Os advogados têm a prerrogativa, isso não é um favor que se faz, os advogados têm uma prerrogativa prevista em lei de serem atendidos pelos julgadores, em qualquer instância, administrativa ou judicial. Ser atendido pelo ministro do Supremo, pelo ministro do STJ. Exatamente. Mas no CARF você tem que pegar o cara saindo do banheiro e assim, né, aquela coisa isso. no corredor. E aí onde vem... Com uma desconfiança enorme de ambas as partes, né? E qual é a lógica disso? É uma falsa ideia, ao nosso ver, de que, ao impedir o contato, você evita o desvio de finalidade, a corrupção, a propina. E não é isso que acontece. Quando você impede, você joga para a sombra, para o opaco, aquela relação que vai acontecer, que é o pegar na saída do banheiro, é tentar aproveitar a saída do prédio na hora que o sujeito vai fumar. É essa a lógica que precisa ser alterada. Jantar no shopping. Né? Vamos regulamentar. Exatamente. Se tem que, vamos fazer. A nossa ideia era que fosse um lugar público, assim, quatro. O salão branco do STF é um exemplo disso. Você marca a audiência, os ministros te recebem na frente de todos os outros ministros, procuradores e advogados. Qual é a ideia ali do panóptico? Vocês podem ver, o desenho é uma torre de observação. Isso é uma ideia de Bentham, o sociólogo inglês. E, no entorno, aquele ali é o Presídio Modelo de Cuba, construído em 1928. Qual a ideia? No entorno estão as celas dos prisioneiros que seriam os conselheiros, calma. E elas são vazadas. A ideia de Bentham era que, com um observador que os prisioneiros não sabem se ele está ali, e celas vazadas, ou seja, que permitam a transparência, a visibilidade constante e permanente, o exercício automático do poder
de observação é realizado. Porque o sujeito que é observado, ele sabe a todo tempo que o ato dele é potencialmente observável e verificável. Então, essa é a ideia. Quanto mais transparência, mais abertura, mais automática e leve, apesar de a crítica de Foucault exatamente a essa ideia, é que criaria uma sociedade de pessoas iguais e automáticas e falsas e pequenos robôs. Na lógica pública, eu acho que é isso que tem que ser aplicado. Na lógica pública é a transparência, a abertura. Você sai de uma casa de detenção opaca, sombria, para uma casa de certezas. Esse é até o termo utilizado por Bentham. E daí entra a lógica da transmissão das sessões de julgamento. Muitas declarações de voto não são registradas, formalizadas, por falta de tempo dos conselheiros, porque isso não é computado como meta de produção. Você tem 6 processos, eu não sei exatamente na Câmara Superior se é também essa regra. 6 processos para julgar, porque são 60 no lote. Se você não julgá-los, você, inclusive, perde o seu mandato. Voltou. Não voltou. Obrigado. Qual que é a ideia? Uma vez transmitido e gravada a sessão, isso pode ser objeto, essas suas razões de decidir, elas poderão ser objeto de futuras análises e observações, como a Cris tem feito, e acompanhamento, controle social da evolução da jurisprudência. E, por fim, uma última questão procedimental também, que é o detalhamento das matérias em pauta. Com a lógica da codificação, não faz sentido também você ter pauta sem a indicação de qual vai ser a matéria a ser julgada para acompanhamento de toda a sociedade. Só um parêntese, a transmissão das sessões e a publicidade das sessões também, no nosso entender, deve ser aplicável ao DRJ. E já tem vários projetos em andamento e projetos, inclusive, já ocorre sessões de DRJ via Skype interno da Receita Federal. Basta abrir isso ao público para que eu possa ver a discussão. Eu não preciso... A questão de participar, a gente acha que é importante também, mas eu acho que esse é um passo lá na frente. Acho que eram essas as considerações. Já submeter ao Paulo e ao...